A carta do inferno que nunca chegou. A Bíblia conta a trágica história sobre a carta do inferno no livro de Lucas. Havia um certo homem rico, vestido de púrpura e linho fino, que se banqueteava esplendidamente todos os dias. E havia um mendigo chamado Lázaro, que estava deitado à sua porta, cheio de feridas, desejando alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Além disso, os cães vinham lamber suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. Lucas 16, versos 19 ao 22. Deus está sempre nos dando a oportunidade de fazer o que é certo antes que seja tarde demais. Sua maneira de nos levar ao céu não se baseia em nossos padrões ou percepções, mas no caminho que Ele nos mostrou repetidamente. Nosso vão desejo de nos relacionarmos com Deus em nossos próprios termos, em vez dos termos de Deus, ficou evidente em um homem rico preso no inferno depois de morrer, embora estivesse determinado a enviar um mensageiro aos seus 5 irmãos que ainda estavam vivos na terra, uma oportunidade perdida. Este homem rico tinha muita riqueza, esplendor e poder na terra. Ele vivia luxuosamente, mas à sua porta havia um homem pobre que buscava migalhas. As feridas do homem eram tão ruins que os cães vinham lamber. Ser rico não é um pecado perante Deus, porque Ele, na verdade, nos incentiva a trabalhar duro. Mas às vezes, se não tivermos cuidado, a riqueza e o desejo por ela podem nos entorpecer em um estado de ganância que nos cega para a verdade de que Deus quer que nos preparemos para o dia do acerto de contas. Este homem ignorou a necessidade de um relacionamento com Deus, foi cego para as necessidades dos outros e confiou cegamente em sua riqueza incerta. Não importa o que possuímos, a maneira de Deus nos levar para a nossa casa celestial é aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Tudo o mais é secundário. Tomé disse a ele: Senhor, não sabemos para onde você está indo, então como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, exceto por mim. Se você realmente me conhece, conhecerá também meu Pai. De agora em diante, você o conhece e o viu. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado entre vocês por tanto tempo? Quem me viu, viu o Pai. Como você pode dizer, mostre-nos o Pai? João 14, versos 5 ao 9. Não há evidências de que esse homem tenha percebido Lázaro ou aproveitado a oportunidade de estar próximo a Lázaro para buscar a Deus. Mesmo que ele tenha sido instado a se corrigir várias vezes, simplesmente ignorou Lázaro até vê-lo onde nunca esperava, e no inferno levantou os olhos estando atormentado, viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio. E ele clamou dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora ele está consolado e tu estás atormentado. E além de tudo isso, entre nós e vós, há um grande abismo fixo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem poderiam passar até nós os que viessem de lá. Lucas 16, versos 23 ao 26. O homem rico reconheceu Lázaro do inferno, mas não há registro de que ele tenha prestado atenção a ele, enquanto ele estava deitado indefeso à sua porta. Após fazer o possível para se distanciar de Lázaro, agora ele precisava dele. Após todo o luxo e esplendor que ele já teve, uma gota de água era o que o homem rico precisava do homem pobre. Mas isso nem sequer era possível, e ainda assim, ele precisava de mais. Ele precisava de alguém para ajudá-lo a enviar uma mensagem, uma carta aos seus 5 irmãos que ainda estavam vivos, porque ele conhecia o estilo de vida deles. Ele sabia que enfrentariam o mesmo destino se nada fosse feito.
Então ele fez seu segundo pedido ao pai Abraão. Então ele disse: Eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se persuadirão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16, versos 27 ao 31. Ele sabia que seus irmãos eram como ele e não dariam ouvidos às pessoas pregando a palavra de Deus. Provavelmente pediriam um sinal, como os fariseus dos quais Jesus falou. Alguns dos fariseus e mestres da lei vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Ele respondeu: Esta geração má e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, versos 38 e 39. Ou talvez eles quisessem algo extra, como se o que Deus tinha fornecido para a salvação fosse inadequado. A resposta de Abraão ao homem rico foi que se eles falhassem em acreditar no que Deus havia providenciado como requisitos para a salvação, qualquer outra informação adicional seria inútil para eles. Além disso, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Portanto, estive indignado com aquela geração e disse: Eles sempre erram de coração e não conheceram os meus caminhos. Portanto, juro na minha ira que não entrarão no meu descanso. Hebreus 3, versos 7 ao 11. A mensagem ou carta que o homem rico queria enviar do inferno nunca chegou. Deus quer que ouçamos apenas suas palavras, que são vivificadas pelo seu Espírito Santo, porque tem o poder de criar fé em nós, nos purificar e nos salvar. Qualquer coisa além disso pode ser facilmente manipulada pelo diabo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Hebreus 3, versos 7 e 9. Devemos evitar tentar o Senhor, mas confiar que o seu caminho e graça sempre serão suficientes para nós. Viver nos termos de Deus é o maior desafio da mente humana que escolheu andar com o Criador, pois está constantemente buscando maneiras de fazê-lo em seus próprios termos. Infelizmente, isso nunca funcionará porque é o caminho da desobediência. As Escrituras nos dizem que os caminhos de Deus são absolutamente perfeitos e justos porque Ele nos conhece por completo. É reconfortante entender que Deus nos conhece muito mais sobre nossas vidas e personalidade do que poderíamos imaginar. No entanto, Ele nos incentiva a andar em seus caminhos antigos, porque esse é o melhor caminho para nós. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois a palavra ainda não está em minha língua, e eis que, ó Senhor, Tu a conheces totalmente. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado, não posso alcançá-lo. Salmo 139, versos 2 ao 6. Deus estabeleceu os melhores caminhos para seguirmos, se desejamos tirar o máximo proveito de nossa jornada. E não há como o que propomos jamais se igualar à sua imagem cuidadosamente planejada. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versos 8 e 9.
As palavras de Deus e seus caminhos estão infinitamente além dos nossos em todos os sentidos. Mas o problema é que estamos sempre buscando o nosso próprio caminho, que geralmente é diferente do que o Senhor planejou. Isso começou desde o primeiro homem e mulher no Jardim do Éden, quando Deus expressamente disse a eles o que era necessário para sustentar a comunhão que ele tinha com eles. Mas um dia, ouviram uma voz diferente e decidiram traçar o próprio caminho, presumindo que Deus ainda manteria comunhão com eles em seus próprios termos. A serpente disse à mulher: "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." Gênesis 3. Escolheram a completa desobediência ao que Deus queria, e o resultado foi uma separação da fonte de sua vida. Sua comunhão diária com Deus foi quebrada e houve condenação para a descendência deles, pois entraram em um mundo que havia recebido uma sentença pelo pecado, uma oportunidade de fazer o que é certo. A vida será sempre uma aventura de oportunidades. Por isso, as Escrituras nos dizem para fazer o bem enquanto ainda temos tempo, pois certamente a noite virá quando não haverá mais espaço para oportunidades. Há uma história no livro de Lucas que começa com essa narrativa de um servo que mal utilizou os recursos de seu mestre. Quando ele foi exposto, ele elaborou um meio de criar uma saída suave para si mesmo, pois sabia que seu tempo estava acabando. Jesus disse aos seus discípulos que havia um homem rico cujo administrador foi acusado de desperdiçar seus bens. Então ele o chamou e perguntou: "O que é isso que ouço sobre ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes ser administrador." O administrador disse a si mesmo: "O que farei agora? Meu senhor está tirando o meu emprego. Não tenho forças para cavar e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que farei, para que, quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas." Então, ele chamou cada um dos devedores de seu senhor. Ele perguntou ao primeiro: "Quanto deves ao meu senhor?" 900 cântaros de azeite. Ele respondeu. O administrador disse a ele: "Pega a tua conta, senta-te depressa e faz dela 450. Depois perguntou ao segundo: "E quanto deves?" 1000 medidas de trigo. Ele disse a ele: "Pega a tua conta e faz dela 800. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente, pois as pessoas deste mundo são mais astutas em lidar com os de sua própria espécie do que as pessoas da luz. Eu vos digo, fazei amigos com a riqueza injusta, para que, quando ela acabar, vos recebam nas moradas eternas." Lucas 16, versos do 1 ao 9. Nosso desejo de nos relacionarmos com Deus em nossos termos, em vez dos termos de Deus, permaneceu com o homem rico que se encontrou no inferno depois de morrer. No entanto, ele estava determinado a enviar um mensageiro para seus 5 irmãos que ainda estavam vivos na terra. Salvação, uma oportunidade inestimável através de Jesus. Deus falava de maneiras diferentes na antiga aliança, mas nesta nova aliança escolheu falar por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Naquela época, havia profetas em cada geração, cujo trabalho era proclamar a palavra de Deus ao povo. Havia também visitações por meio de sonhos, revelações e outros métodos, porque o Espírito ainda não havia sido derramado. Mas isso é o que o Senhor Deus, que em diversas ocasiões e de várias maneiras falou no tempo passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, sendo feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que o deles. Hebreus 1, versos do 1 ao 4. O Filho de Deus veio ao mundo e tornou-se o fim do sacrifício para todas as gerações,
pois com um único sacrifício ele aperfeiçoou tudo o que precisava ser santificado. Pois com uma única oferta aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Hebreus 10, verso 14. Na verdade, todas as profecias e revelações do Antigo Testamento apontavam para ele. Assim, ele é o fim da lei para todos que realmente creem nele. Portanto, com seu sacrifício, ele ampliou o caminho pelo qual Deus fala conosco. A palavra do Senhor também está disponível, pois podemos ter uma relação real e direta com Deus por meio de Jesus. Jesus pagou integralmente por tudo o que alguém precisará para receber a salvação de Deus. E essa oportunidade está presente para todos nós atravessarmos. Pai amado, agradecemos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. É um privilégio ter um Pai completamente confiável e digno de confiança. Concede-nos a graça de confiar em Ti completamente e nunca ceder às tentações do diabo. Tudo o que precisamos está em Jesus, por isso agradecemos por tudo o que Tens providenciado. Que nossas vidas sempre Te deem glória e honra. Diante da grandiosidade dos caminhos e palavras de Deus, percebemos a constante tendência humana de buscar nossos próprios rumos, muitas vezes divergentes dos planos divinos. Desde os primórdios no Jardim do Éden, até a história do administrador astuto no livro de Lucas, a narrativa ressalta a importância de seguir os desígnios do Senhor, em vez de nossas próprias vontades. Diante da separação causada pela desobediência, era iminente, nós vimos a luz da esperança surgir na figura do Filho de Deus, Jesus Cristo. Seu sacrifício singular não apenas cumpre as antigas profecias, mas também abre um caminho amplo para a comunhão direta com o Criador. Que possamos, com sabedoria, discernir a voz de Deus em meio às tentações e que nossas vidas reflitam a gratidão pela oferta inestimável da salvação. Em Jesus, encontramos plenitude e redenção, e é com alegria e confiança que encerramos esta reflexão, reconhecendo o Pai eternamente fiel. E se hoje você foi confrontado e sentiu o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.